Olá, comunidade Bengalas, como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast e, como sempre, a gente buscando temas interessantes para trazer para vocês ou recortes específicos dentro do processo de envelhecimento. Já trouxemos aqui por 2 vezes o tema da fisioterapia, mas dessa vez a gente quis trazer da educação física mesmo. E aí, estamos aqui com Léo Chiacarra. Nossa, gente, eu treinei, mas pega. Léo Chiacarra, ele é fundador de uma das primeiras, talvez a primeira, né, Léo, academia específica para o público 60+. Então, ele faz, como profissional de educação física, todo um trabalho direcionado para o público que está envelhecendo. E é interessante, tanto você que cuida dos pais idosos e que ainda não é idoso, mas precisa saber como orientar, como conduzir para que seu pai, sua mãe se sintam bem dentro de uma academia. Mas você também que está envelhecendo, é importante entender como se dá esse processo. Temos muitos idosos de 60, 70, cuidando de idosos de 80, 90, e aí tudo isso vai ser foco da nossa conversa hoje. Mas, Léo, por favor, se apresente, já emende aí, falando sobre como é que surgiu essa ideia. Que legal, que legal, que legal. Pessoal, prazer estar aqui com você, Marta. Realmente, tudo surgiu de um desconforto que eu passei no passado, tá certo? Que eu fui atleta de judô, chegou um momento da minha vida que eu me vi sem conseguir andar. Eu treinava, passei por alguns problemas de coluna, eu fiquei sem andar por mais ou menos 20 dias, e naquele momento, eu que era atleta, minha vida, minha atividade laboral era essa, eu fiquei sem chão, sem propósito, fiquei perdido, e eu percebi ali que um problema físico ou qualquer outro tipo de dor que alterasse a sua saúde, infelizmente isso ia repercutir sobre todas as outras áreas. Então, naquele momento, eu pensei, caramba, obviamente preciso me reabilitar. Eu estava no último ano de formação da minha faculdade, que é de Educação Física, bacharelado, e eu falei, poxa, eu vou focar em reabilitação, e nesse processo eu fui estudando, e nos artigos científicos é muito comum que a amostra que é utilizada para pesquisa seja um público acima dos 60 anos. Então, cada vez mais eu fui me interessando, e como eu sou muito empático, foi trazendo aquelas reflexões, né? Poxa, imagine uma pessoa que às vezes não consegue brincar com seu neto porque está com a dor na lombar, ou às vezes não consegue porque está com uma dificuldade de locomoção muito grande, ou até um aspecto cognitivo. Então, foi aí, de fato, o iniciozinho da minha história, e logo após a formação entrei em alguns grupos de pesquisa na UFBA, cheguei a ser coordenador de algumas variáveis das pesquisas ali que aconteciam, que era justamente com pilates e senhoras acima dos 60 anos. Então, de fato, tudo favoreceu essa jornada, e quando eu realmente me vi, eu já atendia personal majoritariamente para o público acima dos 60 anos, e chegou um certo momento que eu falei, pronto, eu só vou atender esse público. Foi quando eu estava ali começando minha especialização em fisioterapia e gerontologia, e eu falei, vai ser isso. Aí foi o momento que eu bati o martelo e decidi realmente ingressar de vez, atendendo exclusivamente as pessoas acima de 60 anos, porque, como você falou, realmente precisam de uma atenção diferenciada. É uma vida toda priorizando a família e, às vezes, em detrimento da sua própria saúde. Quantas e quantas noites sem dormir para cuidar do seu filho. Então, quando vai se ver, se percebe na terceira idade, com aquele desconforto, né, do ninho vazio, onde o filho já saiu, e essa pessoa acaba tendo que lidar com muitas condições novas de saúde, seja esses aspectos sociais, porque a ausência dos seus filhos dentro do lar, porque eles constituíram novas famílias, seja porque ele está ali vivenciando alguns processos de dores, que é tudo muito recente, e aí vem a idade, onde as pessoas começam a falar, olha, é a idade, e de fato ele começa a acreditar, e por ser comum que se veja muitas e muitas pessoas nessas condições, ele começa a achar que essa é a realidade normal, confunde o comum com o normal.
Nos bastidores, você trazia justamente esse caráter biopsicossocial Perfeito. do envelhecimento, né? Que também é muito o meu foco de Sim. interesse e de estudo. E o que muda especificamente no universo da educação física quando a gente está falando de idosos? Sim. Em todos os aspectos, né? Desde de didática, a cuidados, a aspectos de socialização. Sim. Conte aí um pouquinho para a gente. Bom, essa pergunta é muito boa, Marta, porque realmente muda absolutamente tudo. Vou dar um exemplo. A gente paga plano de saúde, mas a gente não necessariamente tem um planejamento para a nossa saúde, para o nosso processo de envelhecimento. E a ideia é que um profissional de terapia do movimento, seja ele fisioterapeuta ou profissional de educação física, que tem ali especialidade em gerontologia, eles devem estar olhando para esse processo, não somente para a pessoa que está ali com 65 e quer viver bem os seus 65 anos, mas também para aquela pessoa que ela vai chegar com 70, com 75, com 80, com 90 e ela quer ter o quê? Autonomia. Então, em todos os momentos, a gente tem que estar pensando justamente nesse processo de atenuar possíveis problemas, seja de uma queda, por exemplo, olha, percebi aqui que nos seus últimos exames você demonstrou resistência à insulina, foi considerada com diabetes tipo 2 ou já está com diabetes. Então, você vai adaptando a intervenção de movimento para essas múltiplas variedades, então, de problemas. Então, nesse caso aí, em específico, a pessoa já não vai fazer um exercício semelhantemente a uma outra pessoa que está na academia, que quer treinar para o verão ou para emagrecer. Ela já vai ter que fazer o exercício em uma faixa de tempo, que é o que a gente chama de volume específico, para ser mais intencional para a questão do açúcar. Ela vai ter que atingir uma intensidade específica para que seja mais específico para o açúcar. Então, tem todas essas questões que a gente tem que olhar, mas também lembrando que ela não está com probleminha no joelho, mas você percebeu na avaliação que ela tem uma certa vulnerabilidade na articulação do joelho direito, por exemplo, por conta de um desequilíbrio postural. Então, você precisa estar também lidando com os problemas já existentes, mas, de fato, atenuando para que as vulnerabilidades já atuais não se tornem problemas futuros. E, para isso, vocês exigem um exame médico, os exames, como é que tem essa conversa do profissional de educação física com os outros profissionais que acompanham o idoso? O que acontece? De fato, a gente percebe que hoje na área da saúde é muito comum que os atendimentos, até por questões de modelo de negócio, costumam que ocorram intervalos de tempo muito curto, às vezes a consulta acaba sendo em 5 minutos. Então, a gente, de fato, percebe que o primeiro passo disso é ter uma escuta ativa, uma atenção realmente elevada. Então, a gente senta, às vezes, 1, 2 semanas com a família para levantar todo esse tipo de informação. Claro que tem casos que a gente consegue em 1, 2 dias, tem casos que a gente leva 4 dias, depende, que seriam 4 encontros ao longo de 2 semanas, então, de fato, depende muito de cada caso, como chega para a gente, mas o mais importante é entender que, por exemplo, como eu digo nas 60 lá para os profissionais da minha equipe, a gente precisa ter uma atenção genuína, tem que lembrar que a pessoa que está do outro lado, ela está com déficit de socialização, seja porque o filho, a filha saiu de casa, mas também porque priorizou tanto a família que até acabou se afastando um pouco dos seus colegas de infância, do colégio, da faculdade, que quando se vê, às vezes tem até questões geográficas, tem pessoas que se mudam, outras pessoas infelizmente já foram embora, já faleceram, então essa pessoa se vê em um contexto de déficit de atenção, então para ela o primeiro é realmente acolher, receber, escutar, entender, me conta sua história, Dona Maria. Aí ela vai contar, e eu bati o joelho quando eu era pequena, e minha coluna isso e aquilo, e vai contando, e você vai juntando todas essas peças do quebra-cabeça, faz uma avaliação funcional para entender essas questões de estrutura, e vai pedindo todos os exames que estão disponíveis, obviamente. E quando possível, a gente também se coloca sempre na disponibilidade de estar interagindo com as equipes. Por exemplo, tem alguns idosos que já são atendidos
já tem um acolhimento de cuidador, então aí a gente conversa com a equipe, aí tem algumas que já tem técnica de enfermagem, enfermeiro, já tem uma equipe, a gente já conversa, mantém esse relacionamento, aí manda relatório diário para os filhos, para a equipe, para sempre estar, de fato, tentando fazer esse trabalho, entendendo que é integrativo, né? São todos esses serviços de saúde que vão, de fato, permitir que essa pessoa consiga estar um pouquinho melhor a cada ano e não indo descendo ladeira abaixo, que é o que geralmente as pessoas nos propõem, chegam para a gente com essa proposta, né? Você me falava assim de um idoso numa academia normal. Sim. E pareceu que passou um filme na minha cabeça, Sim. né? Porque eu já frequentei diversas academias e, Sim. de fato, né, o idoso, claro, tem idosos Sim. que com 60, Sim. 60 e poucos que nem parecem que Sim. são, mas aquele idoso mais longevo chega Sim. numa academia, ele realmente fica deslocado, às vezes excluído. Sim. E aí, essa proposta de vocês traz um outro olhar para isso? Perfeito. O que acontece a gente tem até uma característica que lá todo o atendimento, como a gente começou no atendimento domiciliar, então todo o atendimento ele tem essa proposta também de ser um profissional para cada aluno, para de fato manter essa máxima atenção. A gente tem duas máximas, a máxima atenção e a máxima especificidade, ou seja, para lidar com o exercício físico de uma maneira que seja específico para aquela pessoa. Porque o que é mais comum hoje é que você chegue na academia e a pessoa olha para você 5 minutinhos, você vai fazer isso. Só que será que em 5 minutos deu para entender seu problema no ombro, sua bursite, sua tendinopatia, suas questões estruturais, sua história, seu aspecto emocional? Sua noite, sua dormiu, noite, não dormiu. se você está chateado, se você tem depressão, se você se você tem medo. As pessoas chegam nesse ambiente, elas não conviveram com isso a vida toda. Uma coisa é seu filho que começou a treinar com 15 anos, querendo ficar forte. Então ele circula naquele ambiente há 10, 15, 20 anos, à medida que os anos vão passando. E o idoso, às vezes, ele está pela primeira vez na academia com 80 anos. Então, essa pessoa, ela vê um monte de equipamento, um monte de peso, ela fala, meu Deus, se alguma coisa cair em cima de mim? E ela, justamente tocando no ponto que você trouxe, ela se sente invisível naquele espaço, tendo que competir a atenção com a menina mais jovem, com um rapaz que quer ficar com o braço gigante. Então, tem tantos interesses ali, que geralmente o interesse dele parece ser menos importante. Menos importante. Né? No episódio 1, a gente falava com um outro convidado sobre o luto da perda desse corpo. Ainda tem isso, né? Sim. Você se olha assim... Meu marido brinca que tem um determinado lugar que a gente vai, ele fala toda vez que não é uma academia, mas... Sim. Enfim, é um lugar que ele fala assim, toda vez que eu vou lá eu me sinto mais velho do que eu sou, feio, porque é tanta gente nova, tanta gente sarada, que a gente começa a achar ruim. Na verdade, nós não estamos ruins, né? Porque a gente está adequado ao nosso envelhecimento. Eu imagino que tem isso também, né? Essa comparação. Como eu me vesti, o outro é bonito, eu não sou, por isso tem atenção. Isso. E é justamente essa questão do pertencimento de grupo que a gente tenta trabalhar, porque a gente entende, volto a dizer, todos nós estamos inseridos em algum tipo de comunidade, alguma tribo. Só que este idoso, ele está se sentindo totalmente deslocado na sociedade. Ele fala, olha, minha tribo é no máximo aquele grupo do WhatsApp que me manda notícia ruim. Que fala, olha, fulana, lembra de fulana? Faleceu. Lembra de Beltrana? Infelizmente está com câncer. Então, a atmosfera que ele respira 24 horas por dia é extremamente tóxica. Ele, às vezes, até quer sair, mas ele fala, vou sair para onde? As notícias só falam que Salvador está cada dia mais violento. E aí, vou estacionar o carro, vou dar um pulo na praia, só que, poxa, eu estou com uma dificuldade de locomoção que só de sair do carro até chegar na praia me gera um cansaço tamanho que eu prefiro poupar essa energia. Então, o que é que os estudos falam sobre capacidade funcional, sobre o processo de envelhecimento? Existem várias circunstâncias que elas têm uma resposta comum. Por exemplo, a pessoa que se aposenta, a pessoa que vivencia um luto porque perdeu um cônjuge, por exemplo, a pessoa que está com depressão, seja
o motivo dela, a pessoa que vivencia um processo de dor. Todas essas pessoas, durante o processo de envelhecimento, têm uma resposta comum, que é o isolamento. Elas costumam se isolar dentro de casa. E esse isolamento, ele, infelizmente, ele reduz absurdamente o gasto calórico, você já começa a acumular mais gordura, você já aumenta o risco de doenças cardiovasculares, ele faz com que você jogue músculo fora, porque o corpo ele usa a seguinte estratégia: estou utilizando, mantenho. Se eu não estou, joga fora. Então, se eu não estou utilizando aquele músculo porque Dona Maria passa a maior parte do tempo sentada e deitada, quer saber de uma? Bora jogar fora. Ela só está usando 20, 30% da musculatura total do corpo. Bora começar a entrar nesse processo aí de sarcopenia, que é jogar essa redução da massa magra. Ó, o osso de Dona Maria, ela nem precisa... Osso é para sustentação, ela só fica deitada, sentada. Quem precisa de sustentação, por exemplo, o pedreiro que está lá fazendo coisa pra caramba, então quer saber de uma? Bora começar a jogar esse cálcio fora que está no osso para ele ficar mais leve e eu carregar menos peso. É como se fosse um inquilino ruim. O que a gente não está utilizando, o corpo entende como um inquilino ruim e tenta botar para fora. Então ele joga para fora músculo, joga para fora cálcio, que vai deixar o osso cada vez mais poroso, aí vem infelizmente a osteoporose, aí vai jogar fora neurônios. Aí você que falava porque você saía 2, 3, 4 mil palavras por dia, agora você em casa vai falar 1.000, 1.500, 500, no máximo. E a maior parte do tempo ainda tem uma interação passiva com a televisão, onde você não é estimulado a ter que devolver nenhuma argumentação. Você só escuta e de maneira passiva. Então, realmente, juntando todas essas circunstâncias, a tendência é que a pessoa, apesar de ela não estar percebendo, é que é como se ela tivesse ido no YouTube e pesquisado assim, olha, como eu faço para envelhecer mais rapidamente e ter maiores chances de ter Alzheimer, ter Parkinson, ter declínio cognitivo, ainda que não tenha desenvolvido alguma dessas neuropatologias. Como é que eu faço para ter uma hipertensão, diabetes? Aí ela vai lá e fala, olha, o segredo é parar de se movimentar, ficar sentada ou deitada e realmente ter pouquíssimas interações sociais, que consequentemente isso repercute em uma anulação de estímulos cognitivos, porque você vai sair, você compra uma água de coco, aí você já faz um Pix. Você não percebe, mas você teve que abrir o aplicativo, somar, ver se a pessoa passou, ou ver se cobrou o valor exato. Aí você já dá um bom dia pro rapaz, ele já devolve com um sorriso. Aí já passa alguém, você fala, rapaz, eu não aguento correr igual essa mocinha não. Aí já começa, aí tem interação. Então, é igual, eu gosto de dar o exemplo de um animal, quando ele fica muito preso em casa. Quando ele sai todo agitado, cheirando tudo. Aquilo é enriquecedor a nível neural, tá estimulando tudo que é sentido. E para a pessoa que está dentro de casa, ela não está tendo isso. Eu lembrei você falando, eu dei até risada, que eu lembrei de minha mãe essa semana. Meu pai está num processo neurodegenerativo. Sim. E a gente está estimulando que minha mãe tenha vida, né? Sim. Porque, além de ser difícil, para ela também se preservar. Aí a médica passou um remédio para meu pai. Aí mãe, você quer que eu compre? Não, deixa que eu vou na farmácia. Maravilha. Eu estou atrás de... Quer mandar que eu vá na farmácia? Eu vou. Quer que eu vá no mercado? Eu vou. E aí Maravilha. É bom, realmente, Perfeito. Né? Léo, me diga uma coisa, eu tenho lido muito Sim. sobre a relação, justamente essa relação músculo... Sim. Cognição, Sim. né? Músculo, Sim. cérebro. O que é que isso procede? O que é que você que também Maravilha. Circula na academia, entendi que você também é pesquisador, né? Sim, sim, sim. Como é isso? Conta para o pessoal, porque Bora diz lá. que perna e cabeça estão conectados, né? A gente chama esse sistema de sistema neuromuscular justamente por conta disso, porque a questão neural está totalmente conectado ao músculo. Sem um, a gente não tem o outro. Então, por exemplo, para você levantar a perna, é necessário que seu sistema nervoso central mande uma mensagem para o sistema nervoso periférico e ele avise, contrai esse músculo aqui, é esse que faz a perna levantar. Então, tem que ter até esse grau de especificidade. Só que se ela levantar, fizer muita contração ou pouca contração, talvez não levante o suficiente para você ultrapassar um obstáculo e evitar uma queda ou um tropeço. Então, é
tão específico, que isso só se dá, de fato, se você estiver treinando. Eu gosto de dar o exemplo, quando eu vou explicar para que quem geralmente procura a gente são os filhos, falando, olha, Léo, eu percebi que minha mãe está muito parada, é o meu pai, ou está com isso, está com aquilo, e eu queria que vocês fizessem um trabalho com eles. Quando o pessoal procura a gente gosta de explicar da seguinte forma: o sistema nervoso é como se fosse a fiação da casa, é onde vai levar o impulso elétrico, onde vai chegar a energia. Então, como é que divide o sistema elétrico de uma casa? Tem um quadro de luz, Sim. que a gente vai chamar isso de sistema nervoso central, e a fiação espalhada pelos cômodos, pelo banheiro, pelo quarto, essa fiação que leva a eletricidade para todas essas áreas é o sistema periférico, tá certo? Então, o que acontece? Tem gente que às vezes fala assim, poxa, Léo, eu fui juiz minha vida toda e não sei porque eu estou passando por esse processo agora de declínio cognitivo, por esse iniciozinho de Alzheimer, eu não sei porque está acontecendo isso comigo. Se eu sempre tive uma atividade intelectual, ou seja, eu estou estimulando ali meu cérebro. Só que qual é a questão? Se você limita o estímulo somente à região central, se a gente volta agora, por exemplo, da casa, se você ficar anos sem ligar uma determinada luz de um determinado cômodo, quando você for ligar, talvez a lâmpada esteja queimada. Sim. Ou talvez a fiação ali não esteja com a melhor... Demore, fique piscando, você percebeu, olha, tem alguma coisinha errada. Por quê? Porque não está acontecendo essa conectividade, essa interação, não existe esse treinamento, esse sistema nervoso central e periférico. Tanto que, infelizmente, quando a pessoa começa a desenvolver a neuropatologia, é muito comum que nesses processos de neurodegeneração, às vezes ela tenha dificuldade com a coordenação motora fina, de assinar o próprio nome, de amarrar o cadastro. E às vezes ela até consegue lembrar de coisas que realmente é até difícil de lembrar. Só que naquele momento, o periférico que gritou e que foi a porta de entrada dessas doenças para aquela pessoa. Então, tem que entender que, de fato, muitas dessas doenças, infelizmente, elas vêm por um processo que a gente chama de epigenética, que é justamente relacionado a como o nosso DNA se adaptou aos nossos hábitos, às nossas noites de sono, ao nosso consumo exagerado de carboidratos. Então, ao sedentarismo, a falta de exercício específico, porque algo que eu costumo trazer para as pessoas é o seguinte: eu gosto de separar as pessoas em 3 grupos para falar de movimento. Existe o grupo sedentário, que ainda não entendeu, infelizmente, que precisa se movimentar. Existe um grupo que já entendeu que precisa se movimentar e já se movimenta, realiza uma caminhada, às vezes está até na academia, faz uma hidroginástica. E existe o grupo, que é o terceiro grupo, que já entendeu que precisa se movimentar de forma específica para a sua necessidade. Léo, por ter sido atleta, por ter ficado 20 dias sem andar, como eu citei no início do podcast, tem necessidades que são diferentes da necessidade de Marta. Se eu ignorar as necessidades dos eretores da minha espinha, por exemplo, das musculaturas da coluna, eu ignorar isso, infelizmente eu vou começar a sentir dor na lombar, aí vai atingir o nervo ciático. Então, tem sérias questões que, se eu ignorar, agir de maneira generalista, eu vou pagar um preço. E é por isso que eu digo, o treino generalista é como se fosse loteria. Pode dar muito certo com você, mas também pode dar muito errado. É mais provável que no longo prazo não te ajude com alguma coisa, não evite você ter um determinado problema, ou até acabe potencializando um problema. Como eu dei um exemplo anteriormente da pessoa que tinha uma vulnerabilidade no joelho e também tinha uma resistência à insulina, também tinha diabetes tipo 2, por exemplo. Essa pessoa, se a gente for olhar só para o açúcar e fizer um exercício específico e começar a baixar a glicemia, mas ignorar que o joelho dela está suscetível a uma condromalácia patelar, algum tipo de problemática no joelho, infelizmente, em um determinado momento, eu posso fazer um exercício que eu ignorei essa questão e piorou o joelho enquanto ajudei a questão da glicemia. Entende? É por isso que eu digo, o exercício precisa ser específico. A gente não entra na farmácia e pega qualquer remédio. Sim. Então, não faz sentido que a gente faça qualquer exercício. E aí eu estou entendendo também que não faz sentido contratar qualquer pessoa para isso, né? Você falou do profissional de educação física ou do fisioterapeuta especializado em gerontologia, né? Conta para o pessoal que diferença, eu imagino que a diferença vai bater nisso, nessa especificidade, né? Pronto. Mas o que é que vocês estudam que talvez um
um bom personal, eu fico olhando também na academia, né? Hoje está muito comum o personal, mas será que aquele personal, que pode ser gentil, pode ser educado, pode ser até uma boa pessoa. Que você acha ele até da sua família, porque você gosta tanto dele. Tem gente que tem um vínculo com o profissional, assim, de anos e anos e anos, e por ter esse vínculo e aquela pessoa realmente ter facilitado o engajamento dela naquela atividade, ela acha ele incrível, que de fato, neste aspecto de engajamento, ele foi muito bom. Só que talvez ele não tenha o conhecimento específico para a sua necessidade. Então, eu vou trazer essa diferença que você perguntou. Quando a gente fala de questões legais, a reabilitação, ela compete ao profissional de educação física, que está lá no Conselho Regional de Educação Física. Só que, de fato, por uma questão de mercado de trabalho, ficou muito popular que o profissional de educação física bacharelado, que não é aquele do colégio, que é o do colégio de licenciatura, ele começasse a migrar para um atendimento onde tinha objetivos mais estéticos, até porque a procura por modificações estéticas geralmente é maior. A gente vê clínicas, e eu não estou aqui para julgar se é certo ou errado, estou querendo dizer o seguinte: é muito comum que as pessoas tenham um objetivo, quase todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer perder gordura, todo mundo quer estar bonito, quer... Então, tem tudo isso, tem um elemento amoroso, você acredita que isso de alguma maneira vai facilitar e, de fato, isso segmenta, né, as pessoas que vão se interessar por você. Então, o que acontece? Ficou muito popular que o profissional de educação física, por muitas e muitas décadas, se posicionasse só fazendo isso. Então, logo naquele ano que eu falei que eu estava lá estudando reabilitação, e eu já sabia, já tinha essas informações que o profissional de educação física poderia trabalhar também com a reabilitação, eu entendi o quê? A questão é se ele tem um conhecimento específico para ele atender. Uma coisa é ele poder, uma coisa é ele ter o conhecimento específico. Então, eu fui atrás desse conhecimento específico, tanto que, por exemplo, lá na Mais 60, a gente tem tanto profissionais de educação física quanto fisioterapeutas, mas ambos não competem um com o outro, ambos fazem intervenções que tanto o fisioterapeuta poderia estar no lugar do profissional de educação física, tanto o profissional de educação física poderia estar no lugar do fisioterapeuta, quando o assunto é terapia do movimento. Porque sobre prescrição de movimento, a gente vai estudar as mesmas referências, a gente vai estudar fisiologia médica com Guyton, que é uma referência importantíssima que é utilizado na medicina, em várias outras áreas dentro da saúde, é uma das principais referências bibliográficas. A gente vai estudar, seja a fisiologia do exercício, como a cardio, e de fato eu acredito que para a prescrição de longo prazo hoje, por questões mercadológicas, o que é que acontece? O profissional de educação física está até um pouco mais preparado para intervenções de longo prazo, porque o profissional de fisioterapia, ele começou a fazer trabalhos muito pontuais. Seu ombro, seu joelho. Então, ele acaba tendo dificuldade de gerar uma reabilitação global, que vai levar em consideração seu processo, seu risco de doença cardíaca, declínio cognitivo, necessidade de fortalecimento da coxa, porque você está com um processo de sarcopenia, osteoporose. Então, hoje eu percebi, antes de criar Mais 60, justamente isso, que existiam dois mundos. Existia um mundo da educação física onde estava muito generalista, não tinha atuação específica, e você ia para a academia, a pessoa se sentia invisível, o idoso se sentia invisível, e tinha um mundo muito pontual da reabilitação no ombro, no joelho, que ignorava o aspecto global e de longo prazo, que a pessoa quer envelhecer bem. Então, basicamente, a Mais 60 ela acaba entrando nesse meio termo, ela está dentro, tanto que eu utilizo o termo entre aspas no meu perfil, que a gente é a primeira academia de idosos, para que a pessoa entenda um pouco mais essa ideia de longo prazo. Se a gente usasse muito o termo reabilitação, talvez ela entendesse que vou fazer ali 8 sessões, 10 sessões, 20 sessões e acaba por ali. E não ia entender essa necessidade de continuidade. Então, de fato, mas na prática, realmente, a gente não seria nenhuma academia, nenhuma clínica, a gente estaria no meio termo ali de ambas. Mas, para facilitar o entendimento, já que não existe uma palavra específica, aí a gente se intitula como academia entre aspas. Mas ficou claro essa questão da... Ficou, sim. E me diga uma coisa, você falou que mesmo sendo uma academia, entre aspas, né, tem um atendimento personalizado. Sim, sim. Individualizado, digamos assim, customizado para cada necessidade. Isso. Mas estimula a socialização lá para além do fisioterapeuta ou do educador, do profissional de educação física?
Pronto, a gente estimula, sim, através da interação entre os alunos, mas, de fato, como a gente faz esse trabalho muito individualizado, a gente entende que isso vai um pouco na direção contrária da socialização. Por isso que a ideia da Mais 60 realmente é criar um ecossistema de serviço. A gente já tem estruturado alguns projetos futuros para a gente estar iniciando, para que justamente a gente tenha uma área voltada somente para a socialização. Por exemplo, o Papo Terapia. A pessoa sair de casa para se encontrar com a gente em um teatro que a gente está em negociação para fechar, para ela sentar em um café e bater um papo com as meninas. Geralmente a maior parte do público é feminino, as mulheres acabam se cuidando muito mais e se colocando mais abertas à intervenção. Os homens geralmente criam mais resistência. Então seria um momento, né, vai ser um momento onde elas vão sentar lá, vão bater um papo, e ali a gente vai começar a incluir também algumas atividades que são só específicas para o cognitivo. Olha, hoje a gente vai trazer aqui uma tela, antes de a gente bater esse papo, cada uma vai pintar aí isso e aquilo, hoje a gente vai trazer um corte de um livro. Então tem toda essa preocupação que a gente tem, até porque eu vejo que este é o caminho do futuro, até mesmo para que de fato todos nós tenhamos saúde. Por exemplo, qual é a maior dificuldade que eu interpreto, Léo, como uma pessoa que estuda negócios e hoje sou empreendedor, além de ser profissional? É que na área de saúde está cada profissional no seu canto. O psiquiatra, o nutricionista, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o psicólogo. E a profissão que você busca para a sua intervenção que você deseja costuma ser a que você tem de alguma maneira mais consciência sobre, tem mais afinidade. Então você vai lá, por exemplo, e busca o psiquiatra porque você está tendo uma necessidade. E ele fala para você, olha, você precisa também de dormir bem, de ter uma boa qualidade nos seus pensamentos. Então, para isso, vai precisar de uma psicóloga para te conduzir. Você precisa também de uma nutricionista para regularizar seu aspecto nutricional e, consequentemente, você ter melhores respostas hormonais e, consequentemente, até mesmo da medicação. Olha, você precisa também se exercitar. Isso vai repercutir em diversos aspectos e tem também exercícios específicos que conseguem atingir mais as dopaminas, endorfinas, que, consequentemente, vão te ajudar com as recompensas. Só que a pessoa tem que investir energia em buscar todos estes profissionais e dinheiro, e se for no plano você não vai encontrar os melhores em cada uma dessas áreas, infelizmente. Às vezes você encontra um bom nessa área, no outro já não encontra. Então, qual é a questão? Nosso principal objetivo hoje é virar um ecossistema de serviço que facilite essa questão da colocação em prática de modo muito orgânico, de modo muito natural. Então, você foi lá, como todas as mulheres lá têm essa sabedoria porque se você tem que 80 anos de idade, se colocar humilde e disponível para começar uma atividade nova, você tem que ter realmente uma sabedoria. Então, elas que estão naquele processo lá, e a gente olha, a gente vai trazer uma nutricionista que vai fazer isso com você, mas já está incluso aqui. Aí nosso objetivo realmente é cada vez agregar mais e mais serviços para que de modo muito orgânico ela tenha acesso a esses serviços sem que a gente traga para essa pessoa toda essa burocracia, todo esse aumento de custo, todas essas questões. Então nosso principal objetivo realmente é esse hoje, porque criando esse ecossistema, realmente aí a gente começa a fazer um trabalho integrativo que realmente vai repercutir em uma escala muito significativa a nível de saúde. Caso contrário, às vezes, para o seu problema, o aspecto nutricional ele vai ter uma relevância de 5%. Mas tem uma intervenção X, por exemplo, talvez para o problema daquela pessoa, a intervenção psicológica vai ter uma relevância de 80%, que é aquela regra de Pareto que geralmente todo mundo conhece. Então, o que acontece? Por que eu estou trazendo isso? Dentro da pesquisa tem um termo estatístico que a gente chama de análise fatorial, que é justamente entender o quanto de impacto vai ter cada variável dessa sobre o resultado. E diante de cada problema, tem certas variáveis que vão repercutir muito mais. Em umas, o exercício vai ser a intervenção principal. Sim. E a pessoa, às vezes, está buscando um meio cirúrgico. Só está afetando a consequência, não está afetando a causa.
Em outras, a intervenção principal vai ser de fato do psiquiatra. O exercício vai ter uma contribuição de 5%, de 10%. Então, a gente tem que entender isso realmente, mas eu entendo que para o paciente leigo, sem esse conhecimento da área de saúde, ele precisa ser conduzido. Então, realmente, o objetivo da Mais 60 hoje é trazer essa intermediação para conduzir, assim como você tem feito muito bem com os filhos, né? Que realmente estão nesse processo de cuidar dos seus pais e também precisam de cuidados. E é impressionante, assim, eu mesma me achava uma pessoa relativamente bem informada, fazendo os podcasts, como eu vi que eu não sei de nada, né? Porque cada profissional que chega aqui ensina muito e vai ampliando a visão da gente, né? Essa compreensão. Por exemplo, eu tinha noção do tratamento interdisciplinar, mas não tinha noção, nunca tinha parado para pensar nessa questão da proporcionalidade, né? De entender o que é que aqui... Até porque, às vezes, se você precisar fazer uma escolha de investimento, por exemplo, ou de tempo, Perfeito. Você ir onde vai trazer mais Perfeito. resultado e poder ajustar as outras Excelente. coisas, né? Léo, uma outra pergunta também. Dentro da gerontologia, Sim. aí vou fazer um paralelo aqui, né? Eu estava lendo sobre a medicina do estilo de vida, né? E aí tem a gerontologia que fala do envelhecimento. Sim. Mas dentro da gerontologia, a gente pode dizer que ela é uma visão da medicina, da educação física, da fisioterapia, do estilo de vida. A gerontologia pega todos esses aspectos. A gerontologia, como ciência, ela vai realmente estudar o processo de envelhecimento, ela vai entender como se dá. Não necessariamente ela vai, às vezes, propor algo. Às vezes ela vai falar, olha, isso acontece, geralmente com a maioria dos idosos, é comum. E, às vezes, ela não vai estar trazendo nenhuma solução para aquele problema. Então, ela qualquer profissional da área de saúde, eu acho que pode se especializar em gerontologia, não é isso? Perfeito, com certeza. Então, inclusive, eu recomendo, até porque, infelizmente, o que eu mais escuto, já que a gente só lida com pessoas acima dos 60 anos, é que elas trazem experiências que elas tiveram com outros profissionais de saúde, em uma clínica, em um laboratório, que geralmente não foi muito legal a nível de experiência diária. Por quê? Porque às vezes a pessoa não teve empatia de entender que ela tem um déficit de audição. Às vezes a pessoa não teve empatia de entender que ela também quer conversar, ela não quer uma consulta que você está de cabeça baixa, mexendo no computador 5 minutos. Ela quer realmente conversar, contar a história, e também isso é importante, isso faz parte da intervenção em saúde. Até porque, volto a dizer, na saúde, vou dar um exemplo, fazer uma pergunta para você. Se você quiser, por exemplo, uma resolução de algum problema na sua vida, você vai buscar, geralmente, se consultar com alguém. Sim. Mas talvez, se você não for a pessoa que tem a técnica para aplicar a resolução, você vai buscar uma assessoria. Sim. Correto? Correto. Na área da saúde, a maior parte do tempo a gente só está se consultando. Quantas vezes a gente está tendo assessoria? A gente tem um profissional que, de fato, ele intermedia, como o personal, ou o fisioterapeuta, ou o terapeuta ocupacional, ou o psicólogo que está ali no dia a dia, de fato, assessorando isso. A maioria das vezes a gente está realizando consultas. Só que realizar a consulta... Quantas vezes a gente sai de uma consulta extremamente feliz? Vou mudar minha vida. Só que a gente precisa colocar em prática a informação passada. Então, a gente precisa ir muito... cada vez mais de profissionais que vão nos conduzir. E principalmente levando em consideração a pessoa idosa, quando você fala de gerontologia, eu acredito que a necessidade de estudar gerontologia é muito importante para diversos profissionais, justamente para que ele entenda a necessidade de pegar na mão. Como, para quem já assistiu Karate Kid, dá uma de mestre Miyagi, olha, eu vou te guiar. Sim. Então, é essa empatia que falta, que estudando gerontologia você vai entender porque às vezes aquela pessoa com Alzheimer pode ter um comportamento um pouco mais sexualizado, ou falar alguma besteira, aí você vai relevar, ou às vezes vai estar um pouco mais irritado, um pouco mais agressiva, você vai entender porque de fato você estudou aquilo. Mas obviamente, de fato, como eu recomendo para todos os profissionais, é muito interessante que você entenda do aspecto global e seja muito bom em algo específico, porque se às vezes você só for bom no específico, às vezes o seu específico não resolve a causa, só trata a consequência, que é aquela história da análise fatorial.
Vou dar só um exemplo para entender, para não ficar muito teórico. Teve uma avaliação que a gente fez com uma aluna alguns anos atrás, que dentro da avaliação a gente perguntou: você sente algum desconforto nessa articulação, que é a articulação temporomandibular? E ela falou: olha, eu de fato sinto. Como é que você chegou a essa conclusão só em uma avaliação, olhando para mim, mexendo aqui? Aí a gente explicou, obviamente, não vou trazer aqui os detalhes, mas ela falou: olha, de fato, eu venho realizando uma intervenção com o bucomaxila há mais ou menos 2 anos, tentando uma resposta positiva, e eu tenho tido alívios do desconforto que eu sentia, mas, de fato, ainda não findou. Então, quando a gente começou a intervenção, como ela tinha um desequilíbrio estrutural, por exemplo, os pés, a base, pisava de uma forma que botava mais peso em uma perna, aí o quadril já muda a posição, aí a coluna já muda, aí os ombros já mudam. Aí, por exemplo, se você está com o ombro dessa forma, o ombro direito mais baixo, o ombro esquerdo mais alto, a tendência da sua cabeça é que fique assim, virada para a direita. Só que como ninguém vai andar assim, aí você força o lado esquerdo, contraindo a musculatura para tentar deixar alinhada, respeitando essa linha vertical. Aí, consequentemente, você já vai ter uma tendência a mastigar mais de um lado que do outro. Nossa. Então, olha como é complexo e sensível o nosso sistêmico, corpo. né? É sistêmico. Não dá Então, aquele profissional, existem diversos estudos que falam sobre distribuição de carga de peso nos pés e como isso repercute nesse desvio da articulação temporomandibular. Só que talvez, por estar muito no específico, faltou um olhar para o aspecto mais global e falar: olha, de fato, fulana, essa intervenção que a gente está fazendo aqui é importante, mas ela é complementar. Vai ter uma intervenção que vai precisar te reestruturar para que, consequentemente, você tenha um êxito com relação à resolução da causa. E, de fato, hoje na saúde é comum que a gente trate a consequência, a gente não trata a causa. Sim. E que os profissionais não se falem. Não falam. Não se falam, perfeito. Tipo assim, várias vezes já vi receitarem, por exemplo, a fisioterapia, né? Mas depois, você fez, você não fez, foi bom, não foi, né? Tem um profissional adequado. Não tem essa sequência. No máximo, numa consulta de retorno, fez a fisioterapia, fez. Ok. Sim. Né? Então, é complicado isso. Agora, uma pergunta, assim, vocês, a primeira academia, sim. Né? Entre aspas. Né? Mas está existindo hoje Sim. uma tendência de surgirem serviços para o público idoso por conta do envelhecimento da população, né? E aí, isso me anima e me preocupa ao mesmo tempo, né? Me anima, por um lado, porque acho que a gente precisa, tem demanda, e demandas precisam ser resolvidas, e me preocupa no sentido de quem vai para esse mercado, não por uma história, por isso que eu gosto de ouvir as histórias, né, das pessoas, não por uma história como a sua, mas porque acho que vai dar dinheiro. Perfeito. Você vê isso, estão proliferando serviços que se dizem específicos, mas que não têm essa profundidade? Olha, com certeza, Marta. Até porque a ONU chegou a decretar crise demográfica por conta dessas alterações na pirâmide etária dos países. Vou dar um exemplo. O Japão já tem uma pirâmide etária totalmente diferente dos outros países do mundo. A gente já tem uma base, ou seja, uma quantidade de nascimentos extremamente pequena, e pessoas, tem mais gente com, se eu não me engano, eu olhei essa semana, tinha mais gente com entre 70 e 80 anos no Japão do que entre 0 a 4 anos. Você acredita isso? Imagina. 70 a 80 anos. Eu não estou nem falando de 60 a 70, nem de 50 a 60. Eu estou falando de 70 a 80. Então, de fato, está existindo essa alteração na estrutura social, cada vez menos nascimentos, pessoas aumentando sua expectativa de vida, até porque a gente tem mais remédios para tudo hoje. De fato, as pessoas têm vivido muito mais, têm remediado muitas situações, mas não necessariamente têm vivido com qualidade durante esse aumento de idade. Então, eu bato muito nessa tecla. A gente precisa viver mais, sim, mas realmente a gente quer viver mais com mais qualidade. Então, não necessariamente viver mais. Mas, respondendo a sua pergunta, eu percebo o seguinte: eu gosto muito de estudar empreendedorismo, eu
Na verdade, eu estudo muito tudo que eu faço, eu me dedico muito. Acho que por ter sido atleta, eu tenho essa... Como atleta, eu treinava 7 a 9 horas por dia. Então, eu me dedico muito em tudo que eu faço. E eu vejo, de fato, essa tendência para o mercado como um todo, vender serviço para as pessoas acima dos 60 anos e até produtos. Então, qual é a questão? Eu tenho uma teoria que, no momento atual, o meu mercado ainda está frio. Eu acredito que ele vai começar a aquecer nos próximos 2 a 5 anos. Não dá para eu determinar, mas eu acredito que nos próximos 2 a 5 anos as pessoas vão começar a entender a necessidade de vender serviços cada vez mais para as pessoas acima dos 60 anos, trazendo a minha realidade, falando de terapia do movimento, e vão começar a surgir estúdios, academias. Com certeza, nesse momento, tem alguém com algum projeto desenhado para daqui a 1 ano e meio estar colocando em prática. Então, quando lá atrás, desde 2019, eu comecei a atender e eu fiquei atendendo exclusivamente idosos, isso foi em 2021, só existia eu aqui em Salvador, como personal que atendia exclusivamente idosos, pelo menos que eu saiba. Eu conheço gente pra caramba, não conhecia nenhum outro. Se existe, eu realmente não conheço. Então, de lá para cá, eu tenho visto esse movimento, até por influência, como eu posto muito nas redes sociais, eu tenho visto vários colegas falando, olha, Léo, eu estou querendo estudar e tal. Então, tanto que até os profissionais que estão comigo hoje, eles já foram essas pessoas que admiravam o meu trabalho. E eu falei, olha, se você quer estar comigo, estude, se especialize em gerontologia, é o pré-requisito mínimo. A gente não vai lidar com profissionais estagiários, nem simplesmente formados. A gente tem que ter um pré-requisito mínimo de especialista em gerontologia para você, de fato, atender aqui. Eu realmente acredito muito na excelência e é o que eu trago. E, de fato, por perceber que vai ter essa demanda cada vez maior, o idoso, ele já está aposentado, tem estabilidade financeira. Então, as pessoas, ele é um pagador muito bom. Ele é um pagador recorrente. As academias ainda não perceberam que a maioria das vendas que elas têm, as mais recorrentes são do público que está ali 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, 6h30, 7, que é o público idoso, que está ali naquele horário. Claro que tem idosos que treinam em outros horários, mas tem muitos idosos nesse horário. Então, realmente, Pilates tem recorrência pra caramba, porque a maior parte do público é idoso. E as pessoas não perceberam que é porque o público é idoso. Às vezes pensam que é por conta do método. Então, vai chegar um momento que o mercado vai abrir o olho, eu acredito que isso já está acontecendo, e a tendência é que venham muitas pessoas realmente gananciosas. O objetivo da Mais 60, como eu falei, eu quero estar em vários países, levando esse nível de consciência que eu tenho tentado trazer aqui desde o início da minha fala nesse podcast, para as pessoas entenderem que exercício não pode ser loteria, tem que ser específico, não basta dar atenção, como você falou do personal legal, que às vezes a pessoa gosta. Então, tem que ter muita atenção, mas também tem que ter muita especificidade. Então, essa é a tecla que eu bato, é o que eu acredito, é por isso que eu estudo, é por isso que eu trabalho. Deveria começar até antes, né? Eu estou com 54, já estou interessada em entender. Chega muita gente, inclusive, abaixo dos 60 anos para a gente com essa preocupação. Eu vejo que as pessoas entre 40 e 60 anos hoje já têm esse nível de consciência e falar, caramba, eu preciso envelhecer bem. Eu estou vendo como meus pais estão chegando e eu vi que o exercício é solução para muitos desses problemas. Então, isso tem se difundido. E na academia é o varejo, né? Na academia é meio tudo igual. Não tem essa... Não tem. A gente, de fato, recebe muita proposta mesmo de pessoas nessa faixa de idade que querem esse direcionamento para envelhecer sem precisar perder para depois tentar recuperar. Então, isso é muito legal, mas, de fato, a gente ainda não faz nenhum serviço para pessoas abaixo dos 60 anos, porque a gente entende que o mercado acima dos 60 anos é tão grande e o que a gente estuda e foca é nesse público que, de fato, acaba ficando invisível e esquecido, que a gente não tem como objetivo hoje, pelo menos, mudar o foco, porque isso, consequentemente, faria a gente descentralizar a energia e, consequentemente, resultaria em um resultado um pouco menor para essas pessoas que precisam tanto. Mas, por outro lado, fica aí a dica, né? Para quem quiser estudar e aprender e cuidar desse público de uma maneira diferenciada. Eu acredito que o mercado hoje, entre 40 e 60, está mais aquecido
tem mais demanda, se a pessoa estiver pensando em questões capitais, do que o meu mercado. O meu mercado ainda vai chegar esse momento. Quando acontecer, eu acredito, eu espero que a gente já esteja posicionado como autoridade. A gente já tem se preparado, até através do grupo de estudo. A gente tem um grupo de estudo onde toda sexta-feira, hoje mesmo, sou eu que vou apresentar num grupo. Toda sexta-feira, um dos profissionais da nossa equipe tem que trazer um artigo científico para a gente discutir, algo que eu trago das minhas experiências lá do grupo de pesquisa que eu tive, porque eu acredito que isso mantém a gente se desenvolvendo constantemente e cria uma cultura de empresa para que todo mundo seja obcecado por resultado, por querer realmente, de fato, ajudar. É como eu digo para as pessoas, olha, o que a gente ganha hoje é só um trocado, porque o que a gente se esforça é para fazer algo absurdo com impacto global de ajudar muita gente. Eu quero ver as pessoas olhando o que aconteceu aqui na demografia de Salvador, que o pessoal está vivendo mais e melhor. E depois a gente conseguir levar isso para outros lugares, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse é o meu objetivo, porque eu percebi que eu poderia ser o melhor do mundo, se eu um dia fosse, não que eu seja, nem de longe isso, mas se eu me tornasse o melhor profissional do mundo, eu atenderia 10, 15, 20 pessoas, porque meu tempo é escasso. Só tenho 24 horas por dia. Então, minha missão hoje na Terra, eu acredito que esse é até o propósito que Deus colocou na minha vida, é, de fato, formar esses profissionais com essa visão, com esse conhecimento e com essa cultura. Então, de fato, é trazer essa vontade genuína, essa atenção genuína de tentar trazer esse resultado, multiplicar esse resultado para que Dona Yara, com 75 anos, andava mancando, hoje com 79 consegue correr na esteira. Então é sobre isso, é sobre viver, é sobre sentir-se mais jovem. Então é multiplicar esses resultados e ter pelo Brasil aí muitas Donas Yaras, e a Europa mesmo já sofre também com a questão da demografia. Itália, Portugal já tem a pirâmide etária também até mais desproporcional que o Brasil. Então a gente realmente vê esses mercados futuros aí como possibilidade de crescimento. Mas você falando, Léo, eu fiquei pensando, justamente, eu acho que esse público 40, 60, hoje até quem pode tem um personal, né? Mas tem um personal, de novo, pode ser uma pessoa bacana, estudiosa, mas se ele não tem essa visão, e a sensação que eu tenho é que não tem, mas não vou entrar nessa seara não, para não te deixar desconfortável com seus colegas, mas a sensação que eu tenho, assim, ele está ali te dando mais atenção, tá, mas eu não me lembro de ter escutado conversas desse tipo, né? Que, no máximo, se a pessoa traz uma queixa, eu mesma tenho um bico de papagaio entre L4 e L5, e de vez em quando eu falo, não, isso não, tá incomodando a minha lombar. Sim. Mas, assim, tirando eu tenho um fisioterapeuta que me acompanha 2 vezes na semana, já foi entrevistado aqui, mas quando vai para a academia, né, não tem uma coisa do tipo assim, bom, já que você tem essa visão bico global de papagaio, vamos reforçar aqui o abdômen para aliviar as costas, né? Essas coisas eu fui aprendendo com o meu fisioterapeuta, não aprendi com meus instrutores de academia. Marta, esse tema que você traz, ele é muito delicado, é um tema de fato polêmico, e eu diria até que ele abrange outras profissões da área de saúde. Então, eu não colocaria essa culpa realmente nos profissionais de educação física, eu colocaria em toda a área de saúde que cresceu com um mindset equivocado. Se a gente olha lá atrás na história de como a farmacologia surgiu e, por exemplo, recebeu um investimento absurdo da família Rockefeller, que foi um dos homens mais ricos do mundo, da área do petróleo, percebeu que os fármacos eles eram derivados de petróleo, e ele viu ali uma oportunidade de, já que ele tinha um insumo, conseguir levar isso, ele começou a investir nas faculdades de medicina, foi trazendo isso, e os profissionais, foi trazendo receitas, olha, com esse medicamento você trata isso, com esse medicamento você trata aquilo, você é aliviador nesse aspecto. Então, a gente criou uma sociedade, uma comunidade em saúde, onde aquele médico da família lá atrás, onde tentava resolver tudo e entender e mitigar as causas, ele foi perdendo espaço para as múltiplas especificidades que foram surgindo. Hoje é a pessoa que é especialista em dedo, em unha, isso, naquilo, e no global às vezes não está olhando absolutamente nada, que de fato, quando a gente foi ver, até o próprio paciente, ele criou uma cultura de recompensar quem trata a consequência. Por quê? Se eu chego lá com a dor e o
o médico, por exemplo, me passa uma receita e fala, olha, toma esse remédio aqui que vai passar, e você toma o remédio e passa, você recompensa de muitas formas aquele profissional. Você recomenda para outras pessoas. Você diz que ele é muito bom. Você acredita que ele é um santo. Que volta lá. Você volta lá. Só que, como ele remediou a sua situação, através daquele fármaco, ele não entendeu que você tem um desvio, que seu peso está mais em uma perna que na outra, que se você não alterar isso, sua dor no joelho não é decorrente do joelho, é porque sua base foi alterada, você está botando mais peso em uma perna que na outra, ele só está tratando... Vai ter que malhar todo você vai dia ficar a vida toda tratando corrigir. a consequência como se tivesse um vazamento aqui, você está enxugando e nunca vai cessar esse vazamento. Então, eu vejo, sinceramente, que na área de saúde, são pouquíssimos profissionais que eu conheço hoje que, de fato, têm esse olhar para a causa, o mindset, a mentalidade é voltada para tratar a consequência, até porque, volto a dizer, é recompensador, poupa tempo e tempo é dinheiro. E você ainda sai de lá como uma pessoa energia, com mais status, porque o paciente volta em você, ele não vai culpar o médico que passou o remédio e só focou na consequência. Ele vai chegar lá e vai falar que é o profissional de educação física, o fisioterapeuta que não está conseguindo resolver. Então, tem muitas e muitas esferas que eu realmente vejo que é da área de saúde. A gente precisa ter uma visão integrativa, a gente precisa ter uma visão global, a gente precisa ter pessoas que queiram... É porque é muito fácil chegar, olhar para um artigo científico e falar, olha, a hipertensão é uma doença sistêmica. Aí você, por conta disso, você vai lá e não tenta entender quais são os aspectos da vida da pessoa que você pode tentar alterar, porque como tem múltiplas informações que impactam sobre a pressão, aí você fala, não, então não vou nem tentar entender, toma esse medicamento, não tem causa, não. É multifatorial. Não, mas você pode chegar a ver como é que está a dieta da pessoa, tentar entender se ela está se exercitando, olhar tudo isso e depois falar, olha, beleza que é multifatorial, mas você está pecando nisso. Está pecando naquilo. Até para a gente determinar se é um fator genético é difícil. Por quê? Porque você está negligenciando essas áreas e isso torna disfuncional a sua vida. Então, realmente, eu vejo que na área da saúde hoje, a gente não tem modelos de negócio, não vou nem falar só de profissionais, modelos de negócio que vão poder sentar com calma, parar, para dar atenção e escutar a Marta e entender toda essa história de Marta. Às vezes vai escutar a Marta 1 hora, 1h30, 2 horas, quem está disposto a fazer isso? São poucas as empresas, os profissionais. Então, tanto que por isso que algo que eu trouxe como fator determinante para o crescimento do meu negócio é o seguinte, ele só vai crescer se for crescer da maneira certa. Então, a gente tem lá vagas limitadas. Por quê? Porque atingiu aquela quantidade, a gente só vai reabrir vagas com um quadro de funcionários maior. Com o mesmo quadro a gente não vai. Por quê? Porque eu não posso ter que compensar atendendo um monte de gente em um espaço de tempo curto para pensar em ganhar mais e, obviamente, gerar um resultado menor. Até porque isso seria até burro da minha parte, porque se for pensar em perpetuar o negócio, lá na frente isso vai gerar uma repercussão negativa. Ô, Léo, e essa semana saiu muito forte na imprensa mundial, um novo modelo de clínica, não sei se você chegou a ver, que não cheguei, me conte aí para mim. Que fala de espaços interdisciplinares, sim, mas interdisciplinares mesmo, né? Não é interdisciplinar dizer que só porque no mesmo espaço físico, sim, você tem a educação física, a fisioterapia, cada um na sua sala, nem, né, se conhece. De integração, sim, e, ao mesmo tempo, de experiência, sim, né? Por exemplo... que a sala de espera seja um café, seja uma biblioteca. Maravilha. Então, você espera isso, né? E aí, mas, acima de tudo, que esses profissionais, eles interajam. Maravilha. Como é a receptividade do profissional de educação física? Que, vou até ser um pouco cruel, assim, pode falar. Na faculdade, há 300 anos atrás, sim, fazia educação física quem, sim, não, sim, queria muito estudo, né? Sim. Porque quem queria muito estudo ia, perfeito, fazer medicina. Então, era até mal visto, sim, esse profissional. Hoje está bem mais valorizado, perfeito, né? Mas como é a escuta quando vocês interagem com esses outros profissionais? O profissional de educação física, você sente que hoje ele é mais respeitado, mais ouvido, ou ainda é difícil?
Vamos lá, quando eu falei que um dos meus propósitos de vida é ajudar a pessoa acima dos 60 anos, tem também como propósito de vida essa missão de trazer valorização para a minha classe. Então, de fato, o profissional de educação física, ele é muito mal visto. Muito mal visto, muito mal visto. Por isso que eu faço questão de falar que minha formação é essa. Por exemplo, se eu fosse fisioterapeuta fazendo o que eu faço e tendo o que eu tenho, com certeza eu já teria uma receita muito maior do que eu tenho. Só pelo simples fato de ser fisioterapeuta e poder adicionar uma informaçãozinha antes do meu nome. DR, doutor. Doutor. Isso já muda tudo, ou a percepção de valor associada a essa terminologia. Então, tem muitas questões, até mesmo legais, que elas vão interferir no processo de percepção de valor dentro da sociedade. Vou dar um exemplo, porque tudo é informação. Se você precisar hoje de uma receita de um remédio psiquiátrico, ou seja, um remédio tarja preta, que você realmente precisa de que alguém assine, talvez você esteja disposta a pagar 500 mil reais em uma consulta, por conta que sem esta receita você não conseguiria pegar o medicamento que você considera importante para a sua vida. Então, será mesmo que talvez este profissional de medicina, de psiquiatria, conseguiria cobrar este custo se não existisse esse impeditivo legal? Olha a reflexão. É por isso que eu estou falando. Então, existe um processo extremamente estruturado dentro da sociedade que, de fato, joga contra, vou dar um exemplo, o mesmo profissional de educação física que reabilita, sua nota fiscal não vai gerar dedução de imposto, enquanto o fisioterapeuta vai ter. Então, de fato, existem questões... O plano de saúde cobre a fisioterapia, o plano de mas não saúde cobre consegue fazer um física. ressarcimento, né? Em alguns casos, quando a nota fiscal é do fisioterapeuta. Então, perceba, além das questões de percepção de valor direta à classe, existem essas questões invisíveis que alteram a percepção de valor da sociedade. É por isso que, de fato, como eu falei, eu realmente estudo muitas áreas para tentar entender de fato as causas, porque sempre me interessa muito as causas, a raiz dos problemas, por isso que eu tenho esse perfil de tentar trazer tudo dessa forma, porque para a gente não perder tempo tratando as consequências. Então, nesse processo, tá a minha aparência... Eu preciso estar bem arrumado para favorecer com que você aumente a percepção de valor. Eu preciso me comunicar bem para que você aumente a percepção de valor. Então, existem diversas camadas para que, aos pouquinhos, vá se alterando a percepção de valor. A partir do momento que, quando eu atendia lá atrás sozinho e tinha uma agenda fechada porque não conseguia atender mais pessoas, isso acrescia valor à minha imagem pessoal e, consequentemente, isso gera uma associação de valor com a classe. Então, a classe vai ganhando, se beneficiando com isso. Então, só para as pessoas entenderem melhor a associação de valor, por exemplo, se você chegar de Ferrari, automaticamente eu vou alterar o status que eu tenho de você, porque eu vou associar que o resultado que você precisa ter para ter uma Ferrari é um resultado X, e a Ferrari é uma marca extremamente valorizada. Então, parte do investimento de marca que a Ferrari construiu em toda a sua história, ele acaba sendo passado um pouco para você. Então, de fato, voltando para o termo doutor, existe um investimento absurdo nessa terminologia de décadas e décadas para que, de fato, você valorize essa terminologia doutor, que o fisioterapeuta pode usar e o profissional de educação física, infelizmente, não pode. Então, tudo isso aí. Eu perguntei porque eu fiquei encucada, realmente. Mas, graças a Deus, o pessoal me valoriza. Eu volto a dizer, eu acho que o somatório das informações, como eu trouxe aqui, de Léo, poucas vagas, resultados diferentes, faz com que as pessoas olhem para mim diferente e me dê realmente uma posição de fala
diferente da classe, mas eu espero que, de fato, futuramente isso seja trazido para os demais, tanto que eu tenho até projetos futuros, mas eu não faço agora porque eu, volto a dizer, eu sou extremamente focado em tudo que eu faço, e eu não gosto de fazer várias outras coisas para não descentralizar a energia, mas futuramente, de fato, eu penso em estar agregando um pouco mais, criar uma comunidade meio que privada dos melhores profissionais e tentar trazer algumas dicas e também aprender os melhores. Todo mundo sempre vai ter alguma informação para agregar e, consequentemente, criar ali um grupo que se torne de espelho para os demais e a gente possa, aos pouquinhos, trazer acesso para outras e outras pessoas, e para entrar ali tem que estar em certo nível de estudo, de resultado e, consequentemente, volto a dizer, isso vai gerando desejo, né? Vou dar um exemplo, porque eu gosto muito desses assuntos. Mas, por exemplo, a Olimpíada, quando você olha um atleta que vai para a Olimpíada, ele já tem um status diferente de um atleta que não vai para a Olimpíada, porque ele conseguiu acessar uma comunidade que existe um processo seletivo absurdo por trás. Então, só de falar que você é um atleta olímpico, você já tem um respaldo absurdo, porque todos os anos de Olimpíada caem sobre você também. Assim como o atleta que ganha uma Olimpíada e já tem um outro respaldo perante aquele grupo. Então, em toda a tribo, em toda a comunidade tem os seus prêmios, as suas recompensas, e a partir do momento que a gente olha para um profissional e desvaloriza, é porque a gente não entende que a gente está avaliando que aquele profissional de educação física não tem ali da nossa comunidade os melhores prêmios. E eu estou fazendo essas provocações porque eu vejo assim, muitas vezes na consulta encaminha para físio. E quando Perfeito. Ou fala, tem que fazer atividade física. Reabilitação é sinônimo de fisioterapia. Né? Geral. Sim. Eu pensava que reabilitação era sinônimo de fisioterapia. Era sinônimo de... Quando você falou aqui que é do profissional de educação física, eu falei, nossa, não sabia. Então, nunca vi um médico virar e dizer, procure um profissional de educação física. Olha, mais uma barreira de mercado. Então, de fato, ele acaba realmente ocupando os espaços que a sociedade deixou, que foi o espaço da estética. E aí eu estava aqui tentando puxar da comunidade bengalas e trazendo um pouco assim que nosso objetivo é orientar esses filhos, né? Intermediar, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que foi muito rico, até eu não tinha pensado, até você aparecer no meu Instagram, eu falei, caraca, eu nunca entrevistei um profissional de educação física, já vieram eles existem, fisioterapeutas, como é que eles sobrevivem? Né? Já vieram 2 fisioterapeutas aqui, né? Pô, que legal isso. Depois, essa associação, assim, se o idoso ainda é um idoso em cima, né? Eu sou casada com um idoso de 62, sim, super em cima, malha todo dia, né? Então, ok. Mas quando a gente fala do idoso longevo ou do idoso com a comorbidade, a gente só pensa no fisioterapeuta. Sim. Não pensa no educador físico. E você tocou em um ponto importante. A pessoa com 62 que está bem não vai procurar um profissional porque ela acha que o profissional de educação física não vai ajudar nesse processo que você acabou de falar, e ela não está mal o suficiente para buscar um fisioterapeuta. Pois é. Então ela se descuida, fica do meio termo e... Ou vai para academia. Eu vou para academia normal, e faço do jeito que eu quiser. Vou correr, então, vou caminhar, só caminhada é suficiente. Exatamente. Agora, falando para os membros e membras da comunidade bengalas, para os filhos, né? O que eles precisam observar, estimular, para que esses pais possam melhorar a qualidade de vida hoje ou envelhecer mais tempo com qualidade de vida? E vou emendar uma pergunta na outra, né? Então, o cuidado nessa escolha, agora que eles sabem que existe essa possibilidade, e quando não tem a condição, né, de ter... Porque eu tenho muito essa preocupação. Eu falo para um público privilegiado, mas mesmo o público privilegiado, eu entendo quando você fala assim, do bom pagador, do frequente... Somos, mas também a gente vivencia na longevidade uma questão de reduzir a receita e aumentar as despesas, né? Sim. E aí, como é que essas pessoas podem priorizar e que cuidados elas devem ter se não puder estar na mais 60? Sim.
Pronto. Primeiramente, com relação à pergunta quanto à atenção que os filhos têm que ter, quais são os sinais que são alertas sobre seus pais, acho que, de fato, o primeiro sinal é se seu pai está sedentário, saiba que ele é lei da semeadura, ele está escolhendo um futuro pior para ele e, consequentemente, para você. Consequentemente, para você. Até porque existe uma inversão de papéis que ninguém planejou você disso. Sim. Falam que você vai para a faculdade, falam que você vai para o colégio, falam que você vai namorar, que você vai casar, mas ninguém fala, olha, talvez seu pai fique doente ao ponto de que você tem que assumir todas as responsabilidades da vida dele. Talvez seu pai fique doente que talvez você tenha que assumir responsabilidade de modo relativo. Talvez seu pai, ele, que seja talvez a fase de que alguém esteja vivenciando, escutando hoje, ele ainda não apresenta nenhum tipo de doença e você, obviamente, não quer aborrecê-lo. Então, você deixa ele no canto dele, você fica no seu canto, mas você sabe que hoje ele tem hábitos que são destrutivos, levando em consideração a sua autonomia no futuro. Então, esses sinais precisam ser trazidos, esses são os mais claros. Se ele está totalmente parado, ponto, isso não pode acontecer. Não sei exatamente como essa pessoa vai conseguir intermediar, porque eu entendo que tem algumas pessoas que acima dos 60 anos, às vezes 70, 80, que como não tiveram um parâmetro de normalidade, de verem seus pais se exercitando, talvez você falar que ele vai entrar em uma academia seja a mesma coisa de que você falar assim, olha, vou te colocar para você trabalhar em processo de escravidão, porque ele fala, é um esforço louco, que eu ainda vou pagar para isso. Então, qual é a questão? Talvez o ideal é sempre vir pelas beiradas, não bater de frente, mas eu realmente aconselho muito uma dica que... A dica que eu dou às vezes é falar o seguinte, de maneira muito aberta, se a pessoa tiver com cognição suficiente para isso. Lembra de que você, na infância, falava que eu não podia faltar aula e de que eu deveria ir para o colégio? E eu falava, não, mas por quê? Você falava, olha, você não vai entender agora, no futuro você vai me agradecer. A mesma coisa você vai falar para seu pai. Você vai falar para ele, olha, talvez você não entenda agora o porquê você precisa se exercitar. Saiba que você realmente não teve como referência isso influencia na sua resposta. Mas... eu não vou entrar em detalhes de ciência, até porque talvez a pessoa não saiba, mas você precisa. Vai repercutir sobre sua autonomia. Se você entender que como você vai viver depende de como você vai treinar, se você conseguir trazer esse nível de lucidez, de consciência para essa pessoa, ela girar essa chave, aí realmente ambos vão conseguir trilhar uma jornada positiva. Se não, aí eu realmente recomendo tentar nutrir de informação. A informação, tanto que existe o primeiro princípio do treinamento de força é conscientização. Porque se o indivíduo não entende o porquê ele precisa fazer aquilo, por que ele vai fazer? Verdade. Então, conscientiza, busca, sei lá, canais como esse, obviamente, aqui. Você traz diversas pessoas interessantíssimas, pede para o pai escutar. Olha, escuta aí, ou bora escutar junto. Escuta aí quando você estiver fazendo café, botando... Coloca essas pessoas para se nutrirem de informações valiosas. Tem diversos canais, apesar de serem poucos, mas tem vários. Por exemplo, recentemente eu comecei até um canal no YouTube por conta disso. Porque eu falei, olha, eu entendo que eu também lido com um público privilegiado, que pode estar pagando por uma atenção onde só vai ser ele um profissional, mas eu entendo que tem muitas outras pessoas que não têm. Então, deixa eu conscientizar aqui o máximo que for possível. Então, eu acredito que uma outra alternativa é essa, tentar conscientizá-la através de informação. Se essa pessoa, às vezes ela está brigando ali com você para tentar você separar um minutinho para ficar com você, porque você trabalha muito ou porque você também está com seu filho. Então, aproveita no momento que você for estar com ela, olha, eu vou, mas vou botar um negocinho para a gente assistir interessante. Aí coloca. Aqui a conversa mesmo tem sido extremamente agradável, eu acredito que de alguma maneira pode agradar essa pessoa. E essas, de fato, são as dicas que eu dou para o filho. Mas uma outra dica é o exemplo. Uhum. O exemplo. E vou abrir um parêntese aqui, te interromper, sobre o exemplo. Uma preocupação que eu tenho muito forte na comunidade bengalas e nesse público que eu atuo, que é a geração sanduíche, espremida entre vários cuidados, que...
Eu acho que nossa geração está se cuidando mais, Sim. mas às vezes é tanta coisa que a gente tem que dar conta que a gente acaba que não prioriza a atividade física, fica né? sobrecarregado. Hoje mesmo, eu que treino regularmente, mas hoje mesmo eu não treinei. Eu tive Sim. tanta coisa para resolver, eu tive uma semana complicada que eu não treinei. Então, a gente vai encontrando o que que eu chamo de desculpas verdadeiras, Sim. né? Estava ocupada? São fatos. Estava, mas... Perfeito. Poxa, aí te escutando, eu falei, putz, por que eu não acordei em vez de 6, 5 para ter ido? Hierarquia de prioridades. É. Na vida a gente tem que ter isso o tempo todo. Senão, tem tantas coisas que a gente pode fazer que pode ser legal, que pode ajudar, só que trocar o bom pelo excelente, essa é a escolha da pessoa que está espremida. Talvez seja bom você dormir um pouquinho mais, teoricamente a nível de recompensa emocional, de sono, de tudo. Só que você às vezes tem que pensar, volto a dizer, ter essa mesma... Se você não está tendo a capacidade de ter essa reflexão, de sacrificar o presente por um futuro, como é que você espera que seu pai tenha? Exatamente. Aos 80 anos, com resistência cognitiva, que não quer enfrentar nada novo. Então, eu acho que essa é a primeira sacada. Se realmente você está me escutando e entender o que essa pessoa precisa, no mínimo, você tem que ter essa capacidade de fazer o mesmo. Caso contrário, você acaba sendo até um pouco hipócrita. Então, você precisa entender que o exercício físico está relacionado a tudo que você mais ama. Se você não se movimentar e ficar bem com 80, você não brinca com seu neto. Se você não se movimentar e ficar bem com 60, você não interage com sua esposa. Se você não se movimentar e não ficar bem com 40, você nem trabalha direito, repercute sobre seu salário, repercute sobre tudo. Então, o exercício é o seu ganho de força, é o ganho de habilidade, é o ganho de capacidade para você conquistar tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você quer manter, tudo aquilo que você quer conquistar. Eu só consegui girar essa chave na minha vida de treinar com essa disciplina depois que eu entendi isso. Porque quando eu era atleta, era muito fácil entender por que eu treinava. Eu treinava porque eu queria ser campeão. Mas depois que eu deixei de ser atleta, eu tive dificuldade em treinar. Eu treinava 2, 3 vezes na semana. Aí eu falava, meu Deus, eu tô sem vontade nenhuma de treinar. Eu treinava 9 horas por dia, eu tô, sei lá, de saco cheio, eu não quero mais treinar. Então, quando eu entendi, por exemplo, eu faço associação, para mim é muito importante a Mais 60 porque está envolvido nesses propósitos para mim que são divinos, espirituais. Eu acredito que assim eu estou cumprindo meu papel, meu chamado. Então, eu falei, a partir do momento que eu entendo que eu preciso fazer tudo isso e se eu não estiver bem eu não faço, treinar veio como? Se eu não treinar, eu não alcanço aquilo. O mínimo que eu tenho que fazer hoje é treinar para conseguir gerar esse impacto na sociedade, onde as pessoas vão enxergar profissionais de educação física com outro valor, onde as pessoas idosas vão ter um nível de consciência elevado para entender que não só caminhada é suficiente, ou não é suficiente, mas ela precisa se exercitar de modo específico. Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. É mudar a mentalidade. Se você, como filho, mudar a sua mentalidade, talvez fique mais fácil, que até se o seu pai não entender, repetir um padrão é mais fácil. A gente tem uma tendência a seguir o padrão da maioria até de maneira protetiva. Isso está no nosso DNA. A gente está aqui agora, nesse prédio. Se chegar o pessoal gritando fogo, 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 a gente sai correndo. Sim. A gente não vai se questionar, não estou sentindo cheiro de fumaça. Poxa, será que é fogo mesmo, Léo? A gente não vai ficar se questionando. Então, escutar o consenso da maioria, do que a maioria está fazendo, é uma das regrinhas que determinam o nosso comportamento. Isso está em nosso DNA. Ir de contra o que a maioria faz, que requer esforço. Se você está na igreja, todo mundo se levanta, para você se manter sentado é difícil. Tem que gastar energia cognitiva. Tem que falar, meu Deus, não, vou ficar sentado. Se o objetivo fosse esse. O mais fácil, todo mundo vai até olhar para você e falar, vixe, que pressão, vou ter que levantar. Então, basicamente é isso. Mude o padrão da sua casa. Treine, sua esposa vai treinar, seu filho vai treinar. E você vai falar, pai, só falta você, mãe, só falta você. A gente vai... Lembra daquele... Você não quer que a gente fique junto? Sábado e domingo a gente vai treinar junto. Durante a semana eu vou treinar legal, sozinho. Mas sábado e domingo a gente vai treinar junto. Boa. Então, realmente, eu acredito que você precisa dar esse exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É aquela velha frase, né? Sim, com certeza. E
Você tinha me feito outra pergunta, eu acho, também, não? Já esqueci, mas não faz mal. Mas é porque vão vindo as coisas. Até eu acho que já deu nossa hora, mas vou lançar mais também. A partir... queria compartilhar 2 coisas que abriram minha cabeça, né? Uma foi... Eu sempre fiz atividade física porque eu gostava de dançar. Quando eu parei de dançar e fui para a academia, eu passei por um processo muito parecido com o seu. Eu ficava com preguiça, reclamava, não gostava. E quando eu entendi a interferência da atividade física no humor, no meu bem-estar emocional, né, essa produção de hormônios de prazer, isso me ajudou. Então, a primeira lição que eu tirei é assim, encontre até um propósito dentro disso, que né? você valoriza, porque talvez para uma pessoa que está com depressão você falar isso, olha, vai melhorar o seu humor. Ela vai falar assim, tá certo. Então, para mim, foi importante. E a outra que foi na pandemia, que eu estava isolada como todo mundo e não tinha equipamentos em casa e descobri quantas coisas eu podia fazer com cabo de vassoura, com garrafa PET, com água, né? Que ali virou minha academia. Depois, aos poucos, eu fui comprando. Sim. Hoje eu tenho tudo em casa, assim, né? Eu ia pedindo no delivery. Um mês eu comprei a caneleira, Sim. no outro mês comprei o pezinho, no outro mês eu comprei o pezinho mais pesado. Então, mas assim, quando eu não tinha, não Sim. foi desculpa para não fazer. Porque a Sim. gente pode usar esses elementos. Sim. Então, queria que você trouxesse essa mensagem também, assim, o que é possível fazer quando você não tem o ideal? Porque melhor do que o ideal é o possível, né? Pronto. O ideal eu vou avaliar como o profissional. Sim, que é o ideal. Tá? Porque realmente. você ter todo o equipamento do mundo e não ter a direção... Tanto que, inclusive, é algo que, volto a dizer, é modelo de negócio, mas me incomoda o modelo de negócio das academias porque elas só vendem a academia, ela vende a estrutura, ela não vende o serviço. Pelo contrário, eu acho que o serviço, geralmente, eles economizam na mão de obra. Elas vendem a estrutura um e 3 estagiários. E 40 mil pessoas brigando por uma atenção de um profissional desse que, de fato, vai ficar sobrecarregado. Então, de fato, vamos trazer aqui o ideal como o profissional qualificado, tá certo? Só para ter uma resposta bem objetiva e clara. Se, de fato, a pessoa não tiver... E realmente ela tem que refletir isso, porque tem gente que dá jeito para tudo. O colégio do meu filho agora aumentou. Vai ser sei lá quanto. Ela dá um jeito. Só que para a saúde dela, ela não dá um jeito. Então, ela tem que reavaliar se ela não está sendo mesquinha e está, talvez, colocando o exercício físico em uma categoria, em uma hierarquia muito abaixo nas suas prioridades. Isso é importantíssimo. Eu volto a dizer, para uma pessoa com 80 anos fazer isso, eu entendo que é um pouco mais difícil. Mas para o filho que está escutando, ele tem essa sabedoria, ele tem essa capacidade de refletir, olha, o exercício físico é o principal ativo, é o que vai fazer esse corpo gerar todos esses resultados magníficos que eu sonho e peço para Deus todos os dias. Então, eu preciso treinar, eu preciso me alimentar bem, mas eu não posso deixar de treinar, não posso deixar de sair, não posso sair desse caminho. E que não necessariamente é ficar bombado. Não, muito pelo contrário. Até se você tentar, você não vai conseguir. Ficar 2 horas na academia. Não, feito é melhor do que perfeito. Sim. Feito é melhor do que perfeito. Eu levo essa frase para mim todos os dias. No dia que está muito, muito, muito difícil treinar, todo dia eu faço 3 quilômetros. Eu botei uma regrinha que eu tenho que fazer 3 quilômetros todos os dias, ou correndo ou caminhando. Inclusive, essa regrinha mudou minha vida. Eu até recomendo para as pessoas. A partir do momento que você toma a decisão, para a pessoa que está com dificuldade de ir ou não, de ir todos os dias, olha que loucura, é mais fácil do que ir 5 dias. Por quê? Porque você só precisou tomar a decisão uma vez de ir. Você já falou, eu vou todos os dias, só precisou tomar uma decisão. Só que se você vai de segunda a quinta, no sábado e no domingo você não vai. Aí você fica feliz porque não foi. Aí quando chega na segunda, olha o sacrifício de novo para ir. Você tem que lutar contra a sua emoção. A partir do momento que você vai todos os dias, você fala, eu vou todos os dias. Quando você faz, você tica da sua lista, aí você fica feliz. Eu achei legal os 3 quilômetros, porque, tipo assim, às vezes eu
Se eu não fizer 6... Metas mínimas. Eu acho que não fiz as aí. metas mínimas respeitam os dias que são sobrecarregados. Quando eu digo que o mínimo é 3, não quer dizer que eu não faça 10. Eu coloquei uma meta mínima com sabedoria, levando em consideração que 3 eu faço, se eu for correndo, eu faço tranquilamente em 15 minutos, já fiz até em 12, mas atualmente eu estou fazendo em 15 mesmo, porque eu não estou correndo muito forte por conta da sobrecarga da minha vida atual. E vou lá e faço um exercício de força, se for um dia muito difícil. Só que o meu normal é fazer entre 8 a 12 exercícios de força. 8 a 12 então, por dia. Então, o que acontece? Só que, por exemplo, ontem foi muito difícil, por conta da agenda da semana. Eu fui lá, fiz 2 exercícios, 4 séries, ou seja, eu levei 4 séries cada um, fiz 8 séries no total, levei ali, vamos supor, 30 segundos fazendo, 30 segundos descansando, 8 minutos. Então, às vezes você pode fazer já teve dias que eu fiz um só. É só para não descumprir com a minha palavra. Eita, que eu vou sair daqui direto pra a partir do academia. momento que eu faço isso e não descumprir com a minha palavra, eu fico mais confiante e posso confiar na minha palavra. Eu sei que tudo que eu digo eu faço. Tanto que eu evito falar coisas que eu vou fazer. Se eu for falar, eu tenho que fazer. Porque eu não posso quebrar com a minha palavra. Eu não posso. Então, o ambiente de refletir sobre a tomada de decisão é um ambiente teórico, que você está ali introspectivo, refletindo, só que depois que você tomou a decisão, no desafio do dia a dia é o ambiente da batalha. O ambiente da batalha tem muitas emoções. Você não pode mais tomar decisão. A decisão foi tomada racional. No ambiente da batalha pode fazer com que você fale, vixe, hoje eu estou muito cansado. Vixe, eu sei lá o quê. Então você bota atrás essa regrinha. Eu vou fazer todos os dias e no dia a dia eu não irei refletir se eu tenho condições ou não. Tanto que eu botei até regra. Pronto, e se eu tiver? Você tem que pensar em todas as possibilidades. É responsabilidade. E se eu for para o hospital? Poxa, eu faço no estacionamento do hospital. Teve um dia, acredite, que eu fiz no estacionamento do hospital. Vai parecer loucura. Eu sei que parece loucura. E eu falo assim, velho, esse cara é louco, eu tô escutando um maluco. Mas foi só para ter a sensação. Eu estava até acompanhando minha parceira amorosa, né? Que é a minha namorada, que a gente vai casar em breve aí, com fé em Deus. Mas vamos lá. Eu estava acompanhando ela, falei, eu vou fazer aqui no estacionamento. Porque foi um dia que eu acabei ficando o dia todo no hospital, saiu dos meus planos. E como eram 3 quilômetros somente, fazer no estacionamento do hospital daria. Então, eu continuo confiante. A partir do momento que eu faço isso, eu falo, meu Deus, o que é que eu não vou fazer aqui nessa terra? Então, eu sou a pessoa que o que eu falar que eu vou fazer. Então, essa é a minha comunicação comigo mesmo. Então, isso faz com que eu me sinta uma pessoa extremamente confiante. Tudo que eu estou falando aqui, que eu falei dos projetos, eu vivencio isso. Eu vivo 24 horas, minhas metas são exatamente essas. Parece, poxa, esse cara, será que ele é ambicioso demais? Sonho grande mesmo, o tempo todo. Acho que a gente tem que sonhar grande. Tem uma frase de Michelangelo que ele fala o seguinte, se você mirar na lua e não acertar, não tem problema. O problema é se você ter mirado muito baixo e acertar. Porque se você mirar muito baixo e acertar, você vai se contentar, você vai parar por ali, mas quem mirou na lua, se acertou o meio do caminho, meu Deus, já percorreu muito mais do que teria percorrido se tivesse mirado muito baixo. Então, eu realmente sonho muito grande e sou disciplinado. Então, de fato, essa é a minha maneira de pensar, essa é a minha maneira de agir, é o que eu tento colocar em tudo que eu faço e tento colocar na Mais 60, com os profissionais, com os alunos, eu converso isso. Tem algumas alunas que eu já propus esse desafio de 365 dias, pouquíssimas, mas todas que eu propus mudaram a vida. Tinha uma com depressão que não sabia o que era acordar de manhã. Ela acordava no final da tarde. Ela estava com a vida toda disfuncional. E hoje ela faz todos os dias. Ela chegou, acredite, olha que loucura, em maio, andando de bengala. Você propôs essa loucura, eu não proponho para todo mundo, mas eu percebi que a principal vulnerabilidade dela era psicocomportamental. Ela precisava alterar o comportamento para alterar essas outras respostas. Então, eu fiz esse desafio, ela aceitou. Não, tanto que quando eu faço todo mundo já quer de cara aceitar. Falou, não, calma, você vai me responder isso daqui a 2 dias. Pense em todas as possibilidades do porquê você não faria. Se ainda assim você disser que nessa circunstância você encontrou uma maneira de fazer no dia extremamente difícil, no dia que está no hospital, aí sim você aceita e a gente começa esse desafio. Então ela aceitou, hoje, graças a Deus, ela já está andando melhor. Tem dias que ela já consegue andar sem a bengala.
Fantástico. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é o motivo pelo qual a gente está aqui fazendo isso tudo. É essa a verdade que eu acredito. Então, em contrapartida, a gente faz as intervenções para que ajude ela no dia a dia. Então, isso é muito bonito. Hoje ela já acorda, ela já vive, ela já tem rotina. Criar uma rotina, porque a pessoa que está dizendo não para tudo, ela tem dificuldade de dizer um sim. Então, você marca um compromisso com ela, ela prefere até dizer não, porque ela fala, vixe, se eu marcar, aí eu vou acabar não indo, eu posso não acordar, eu posso estar triste no dia, eu posso estar isso, eu posso estar aquilo. Então, toda vez que você traz uma opção de escolha, isso cria angústia e deixa ela triste. Porque se ela vai, ela se sente mal porque não queria ir. Se ela não vai, ela se sente mal porque sabe que deveria ter ido. Então, cria uma situação de que qualquer escolha que ela faça é ruim. Então, a partir do momento que eu trago somente uma escolha, você só vai escolher uma vez se você vai. Que é ir todos os dias. Você vai escolher só essa vez. E depois você sabe que é todo dia, ó, acordou, botou tênis e vai, independente de como tiver. Ah, se for difícil de manhã, faz de noite, faz o horário que for. Então, isso facilita. E toda vez que ela termina o quê? Com endorfina, dopamina, porque ela deu check e ela honrou com a palavra dela. Quando ela vai 2 ou 3 vezes na semana, ela costuma terminar com a sensação de que naquele dia ela está tendo uma tarefa a mais, que sobrecarregou ela e que atrapalhou o dia dela. Aí às vezes ela fala assim, poxa, não queria estar fazendo isso. Aí ela sai até, poxa, estou cansadona. Então ela cria uma recompensa emocional ruim, enquanto quem faz todos os dias costuma criar uma recompensa emocional positiva. E vai se fortalecendo a cada dia. Então, isso foi o que mudou. Que fez com que no dia que eu entendi que eu precisava, eu falei, preciso de um sonho grande, que o sonho grande me faz ter meta ousada. Então, toda vez que você sonha grande, você precisa de uma meta ousada, e foi a meta que eu criei de treinar todos os dias, e atualmente eu faço isso todos os dias. Então, todo dia a dia. Não preciso mais gastar energia se eu vou ou se eu não vou. Que era horrível ter que pensar, poxa, hoje eu cheguei do trabalho, vou... Mas eu tô cansado, gastava tanta energia emocional, cognitiva, que quando você chega lá, você já está exaurido. Se você for, você já chega exaurido, e se não for, você se sente culpado. Fica se culpando. E dentro dessa visão biopsicossocial, que eu gostei muito da nossa conversa, infelizmente já fechando, né? Eu falo pra caramba, desculpa. Você vai querer me convidar mais. Ótimo, não, gente... Trouxeram esse rapaz que fala pra caramba. Esse olhar, né, para além do físico, mas dessa interação com o cognitivo, com o emocional, é super importante. E aí eu queria mandar aqui 2 beijos, um para meu fisioterapeuta, que me acompanha já há 10 anos, que sempre começa perguntando como eu estou, como foi meu sono. E eu acho que isso que você traz também com seus pacientes, é paciente ou cliente que fala? Paciente, aluno, depende de como a pessoa se sente. Que é ter esse olhar mesmo e encontrar uma forma, porque não é só chegar e prescrever a série, né? É muito mais do que isso, e encontrar maneiras e artifícios. Então, ele é meio psicólogo também. Tem que ser também. E o outro beijo, então, Alain, um beijo. E o outro para uma amiga minha, Joana Marques, que ela tem uma frase que eu acho incrível. Ela fala assim, eu acordo com o tênis e deito com o livro. Eu amo essa frase. Maravilha. E toda vez que me dá preguiça, que às vezes eu dou essas desculpas. Hoje mesmo, desde cedo, estava pagando conta, início de mês. Mas quando eu acordo com preguiça, eu lembro de Joana, né? Vamos acordar com tênis e dormir com o livro, e você me parece ser essa pessoa, não necessariamente nessa ordem, né? Mas que é um livro na mão, um tênis no pé, e a gente vai crescendo, melhorando e realizando grandes sonhos, né? Com certeza. E eu me toquei muito também porque entender seu trabalho como um chamado, como uma missão de vida, também como eu vejo o meu e como eu vejo o Bengalas, né? O Bengalas, eu digo, foi soprado no meu ouvido, a missão de vida. Mas, Léo, foi um enorme prazer te conhecer. Que conversa gostosa, esclarecedora. Desculpa aí se eu fiz umas provocações, mas aí realmente eu gosto de entender tudo.
E espero contar com você outras vezes. Poxa, viu? que legal. Eu realmente agradeço muito o convite, gostei muito da conversa, me senti muito motivado, empolgado durante todo o momento e fiquei feliz porque o tempo todo eu estava sendo quem eu sou e isso é importante para mim. E eu só queria deixar uma frase que eu costumo repetir todos os dias para todo mundo, que é: tenha o melhor dia da sua vida. Mas não se preocupe que amanhã eu vou desejar de novo. Tenha o melhor dia da sua vida. E você, na conversa com o WhatsApp, você Eu mandei pra mandou você. para mim, né? Então, para você também, que você tenha o melhor Obrigado. dia da sua vida. E Comunidade Bengalas, seja exemplo para os pais de vocês, viu? Estou tentando ser para os meus. Um beijo grande e até o próximo episódio.